Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo da série que a gente vai falar sobre o transtorno do espectro autista. Eu sou a Daniela Pires, consteladora, sejam bem-vindos ao meu canal. E assim, eu não atuo com atendimento com autismo, a não ser assim, ai Dani, você vai fazer uma constelação sobre autismo? Você faz? Não, eu faço e vou olhar as questões, né. Mas eu sou mãe de autista, então por que que eu senti a necessidade? Porque existe um tipo de autismo chamado síndrome de Asperger, que é o mais leve que tem, que é muito difícil de você saber se seu filho tem ou não. Porque às vezes seu filho está sofrendo bullying, seu filho está com diversas dificuldades, que você não sabe que ele tem. Vamos lá. Nós temos 3 níveis de autismo: autismo leve, que é o que o meu filho Enzo tem, e é colocado dentro da síndrome de Asperger, já vou explicar o que é. Temos o moderado e o severo. Os severos são crianças que não conseguem se comunicar, não conseguem, crianças e adultos, tá? Além de não conseguir se comunicar, elas não conseguem a parte de expressão, né? Elas não têm controle sobre essa parte. Então, eles ficam dentro de um mundo deles, né? E eles não conseguem se comunicar. Meu filho tem síndrome de Asperger. Síndrome de Asperger é o mais leve de todos. Se você trabalhar com terapia, você consegue fazer quase que a criança tenha a vida tranquila, mas a criança vai ter algumas coisas difíceis de trabalhar e eu já vou falar. O Asperger, ele é diferente do autismo clássico porque ele não apresenta atraso na fala, embora o Enzo apresentou, né? A criança começa a falar com 2 anos, né? 3 anos, vai, 1 ano e meio, 2 anos. O Enzo começou a falar com 3. Então, apresentou sim atraso na fala. E geralmente o ESP, né, ele tem a habilidade verbal satisfatória, por outro lado, apresenta dificuldades com simbologias, isso sempre foi difícil para ele. Palavras de duplo sentido, interpretação de sinais, ele não consegue, isso é até hoje. E eles têm dificuldade também com a coordenação motora fina. Meu filho não consegue assim, amarrar o sapato, ele tem 10 anos. Daqui a pouco eu chamo ele aqui para vocês verem. Aí nós temos um nível acima, que é o transtorno invasivo do desenvolvimento. Ela é um pouco mais grave que o Asperger, é invasivo, e entre eles há dificuldade de interagir socialmente, comprometimento da linguagem verbal, movimentos repetitivos diante de situações consideradas tensas, nervosismos acentuados após quebra de rotina. O Enzo, ele tem nervosismo a quebra de rotina, ele tem, mas ele é o Asperger e às vezes ele tem um toque. Mas eu acredito que a Rafa, ela tá nesse nível. Rafaela ainda a gente está investigando, porque a Rafaela, ela tem 5 anos, ela ainda usa fralda e ela tem dificuldade na fala, mas ela tá desenvolvendo a fala com 5 anos. Ela fala as coisas erradas. Daqui a pouco vocês vão ver meus 2 anjinhos aqui. Então eu acho que a Rafa tá aqui, mas ainda não saiu o relatório. Quem faz esse relatório é muito importante. Você, mamãe, que acha que seu filho é autista, como que você vai procurar ajuda? Vamos lá. São 3 tipos de ajuda que você vai ter que fazer. Primeiro, ver a idade que seu filho tem. Ele não consegue falar, anda nas pontinhas do pé, coloca o sapato trocado e acha que tá certo, tá? Outra coisa, fica girando entre si, repete coisas, não consegue olhar no teu olho, sempre o olhar é vago. Tudo isso é sintoma de autismo. Então, como que você vai buscar? Você vai ter que procurar alguns profissionais. Psicopedagogo, tá? Procurar um neuropsicopedagogo, tá? Neuropsicopedagogo é um profissional que vai fazer vários testes, e o Enzo fez, são testes maravilhosos.
procurar uma neuropsicóloga. É diferente da psicóloga. Ela vai fazer testes de inteligência, QI, tudo. Quem tem Asperger é muito inteligente. O Messi tem Asperger, o Bill Gates tem Asperger. Então, eles são muito inteligentes, tá? Muito, muito. Quem tem Asperger também, né? Que é uma outra questão. Eles com joguinhos de tela, eles conseguem fazer umas coisas. Idiomas é assustador. O menino tirou inglês vendo vídeo de YouTube. É uma inteligência acima do normal. Meu filho tem 101 de grau de inteligência e ele tem 10 anos. Até ele se desenvolver quanto adulto, quanto que não vai chegar? Vai chegar a 120, 130? Então, e tem uma coisa muito interessante da síndrome de Asperger, que é o Enzo, né? Ele faz cálculo de cabeça. Daí a escola começou a me puxar a orelha porque ele não punha o cálculo. Não, mas ele não faz. Aí eu falei, a ordem dos fatores não altera o produto. Se o menino fez a conta e tá certa, se ele faz de cabeça, tá tudo certo. O menino não precisa tirar 10, ele não precisa tirar 3 porque ele não pôs a conta. Eles fazem uma lógica de raciocínio diferente. Então isso é muito importante, que assim, não quer dizer que seu filho tem autismo, que ele que ele não tem, que ele tem um déficit de intelectualidade. Não, pelo contrário, ele pode ser muito inteligente, tá? Mas é aquilo lá, tem vários graus do autismo. Paramos no segundo, tá? Que é o transtorno invasivo do desenvolvimento, que eu acho que é o que a Rafa tem, que é a questão, principalmente, tem um atraso na fala, mas a questão da evacuação é uma coisa que ela só usa fralda, é difícil e é muito problemático. E assim, eu como mãe, eu quis fazer esse vídeo aqui para ajudar você como mãe, porque eles vão falar, nossa, sua filha ainda usa fralda? Nossa, sua filha não fala? Para com isso, gente. Aí nós temos o transtorno autista, que é o terceiro nível. Esse já é um pouco mais grave. Ele tem um atraso na fala e a criança geralmente aponta, pior que a Rafaela tem isso, me preocupa. Ela aponta para o objeto e faz mímica. A Rafaela faz muito disso. E ele tem falta de contato com os olhos quando fala. Tanto a Rafaela quanto o Enzo têm isso. Eu acho que é um nível, viu? Porque eles têm. E tem o transtorno desintegrativo da infância, que são manifestações de autismo. Geralmente elas acontecem entre 2 e os 4 anos. Nesse período, ele tem uma regressão e perda das habilidades intelectuais motoras e incapacidade de recuperá-las. Agora vamos nos graus do autismo, tá? Nos níveis. É o leve, o médio e o grave. E tem como, com trabalho terapêutico, você regredir. Regredir não, avançar para chegar até no leve. O leve são pessoas que têm dificuldade para iniciar relações sociais, manifestam pouco desejo de interação e apresentam respostas atípicas. Em geração, não lidam bem com a troca repentina de atividades, que é a questão da rotina. Eles são muito acelerados e problemas de planejamento e organização. É muito Enzo. Médio, eles têm deficiência em relações sociais, na comunicação verbal, gestual, na presença de apoio, e são inflexíveis em seus comportamentos. Isso aqui os dois têm. Dificuldade de mudança de rotina, os dois têm. Realizam movimentos repetitivos, Rafaela é muito repetitiva, e sofrem para modificar o foco de suas ações. Rafaela sofre com isso. E o grave, que não é o caso dos dois, há prejuízo na comunicação verbal, não verbal, além de dificuldades notórias para realizar atividades de rotina, inclusive fisiológicas, que é a questão que a Rafaela tem, que é a questão de ir ao banheiro, que ela não consegue, mesmo com apoio. Também apresentam dificuldades acentuadas em lidar com mudanças, movimentos repetitivos, são completamente inflexíveis com a mudança de rotina, gerando até crise de ansiedade. Infelizmente, isso acontece. E assim, gente, para mim, como mãe, era muito difícil aceitar que eu tinha filho autista. Porque a gente tem um estereótipo de autista que, como eu falei aqui para vocês, essa primeira live é mais nesse sentido aqui,
Porque eu quero trazer para vocês coisas que acontecem e também quero trazer para vocês os direitos que o autista tem, porque a gente precisa correr atrás. Principalmente a questão de convênio médico. Eu estou tendo muito problema com o meu convênio médico. Eles bloquearam acesso para eu enviar reembolso médico. O meu filho não pode ficar sem atendimento psicológico. Eu tenho a porta aqui do meu consultório, que tem uma parede de vidro. Numa das crises dele, ele deu um soco, ele quase cortou o pulso. Nós fomos no Hop Hari e um dos brinquedos daquela montanha-russa começou a chover, eles pararam de funcionar. Ele deu um soco no vidro lá, quase que cortou o pulso. E a pequenininha ficou desorientada e começou a sair. Graças a Deus que dentro do Hop Hari, eles têm uma equipe muito estruturada e eu tô querendo ir lá para fazer um vídeo só sobre isso, que é a questão do SAVI, que eles têm uma linha de código azul para crianças autistas, né? Porque eles não têm paciência para ficar na fila. É o ponto da criança se jogar no chão deles e vão falar assim, pô, a criança de 10 anos fazendo birra porque tá na fila. Gente, é difícil. A criança que tem autismo, ela não consegue entender. É muito sério isso. Ela não consegue entender. Na cabeça dela cria um drama que ela não vai conseguir no brinquedo, que a fila não vai andar. E ela começa a chorar. E a pessoa que não entende fala, pô, seu filho tá com mãe, o menino é grande. E, gente, eu passo muitas dificuldades. E eles passam bullying. Porque se você olhar para a criança não tem nada de diferente. Mas tem transtorno do espectro autista. Anda na pontinha do pé, principalmente a pequena anda muito. Pois conforme vai crescer, vai parar com isso. Mas ele também andava a pontinha do pé. Não consegue entender a direita e a esquerda, então eles colocam o sapatinho trocado no pé. Tem essa questão da parte fisiológica, demora para sair da fralda, e eu fui muito cobrada por isso. Eu sou cobrada até hoje, a minha filha tem 5 anos e ainda usa a fralda para evacuar, e eu aguento muita encheção de saco. Muito. E dá para a gente regredir uma criança do grau grave para o médio, para o leve? Eu não vou responder isso para vocês, porque quem tem que responder isso é um profissional especializado em autismo. A doutora Caroline, que cuida das crianças, seria a pessoa indicada para isso. Mas, com experiência do médio para o leve, tem. Inclusive do leve para ter vida normal. Meu filho, quando a gente descobriu que ele tinha autismo Enzo, que foi em 2020, que ele tinha dificuldades com as aulas online e a gente obrigando ele a fazer, porque a gente já sabia, teve um dia que ele teve um desespero, graças a Deus que nas minhas janelas tem rede de proteção, ele queria se jogar da janela. Eu moro no 4º andar, que corresponde a 7 andar, porque tem mezanino, tudo. Então esse negócio é grave, é grave. A criança quando está em crise, você tem que saber lidar. Eu como mãe e psicoterapeuta, psicanalista, eu comecei a desenvolver uma linha de trabalho para poder lidar. Quando eles não podem com barulho, quando tem, por exemplo, temporais, tudo, o menino chega a entrar no armário. Então você vai falar que isso é, ai, que menino, olha seu filho fazendo chilique. Ele é autista, você não sabe o que é isso. É desesperador. E tem uma das coisas que mais me preocupa com o autismo, mesmo sendo leve, eles não têm senso social, filtro social. Como psicanalista, eu vou explicar isso para vocês. Freud diz que todos nós somos seres agressivos e sexuais. E nós vamos construindo, conforme vamos crescendo, para construir o ego, o superego, todas essas questões, a gente vai construindo filtros sociais. O autista não consegue construir esses filtros sociais. Então, se vem alguém cometer bullying com uma criança que tem autismo, ele vai dar porrada mesmo. Ele vai na porrada com tudo e ele não sabe a força que tem. Eles são muito fortes. E uma outra coisa que acontece com o autista, principalmente assim, gente, eu tô falando, os meus são do médio leve, né?
A criança tá, por exemplo, com um joguinho, você tirou dela sem pedir a permissão, eles viram um bicho de uma maneira que eles começam a se automutilar, tipo se arranhar. Eles não têm essa noção da dor, do desespero. Então, assim, eu comecei essa série aqui como mãe de autista, trazendo esses conteúdos para vocês, para que a gente possa trazer consciência do que é o transtorno do espectro autista, para não achar que só é o severo, que é o normal, porque existem vários graus. E às vezes seu filho que você não sabe. E às vezes ele não está tendo desempenho na escola, porque ele não está tendo um desempenho pedagógico para o autista. Porque para eles tem que ser de uma maneira diferente. Isso não quer dizer que ele não vai conseguir cursar o colégio, evoluir, passar no vestibular. Apenas que as coisas deles têm que ser diferentes. Gente, era isso. Semana que vem eu quero falar dos direitos do autista. Deixa eu chamar eles aqui. Enzo, Rafaela. Veio o Leonardo, que não tem nada, que é o normal. Eu vou falar o que também tem. Peraí. Agora eu quero o Enzo e a Rafa. Enzo, fala pra mamãe quando que você descobriu que tinha o autismo. Foi com 7, né? E quais as dificuldades maiores que você tinha? Fala aqui, filho, olhando. Não tinha de matemática. Vem aqui, olha aqui. Não tinha de matemática. Mas você consegue falar inglês, né? E você puxou, né, Pu? É. O Léo não tem nada. Vem, Rafa. Vem cá. Rafa. Ó, essa é a Rafa. Ainda está em processo investigativo. Eu esqueci de falar para vocês. Um dos exames que a gente consegue identificar que a criança tem o transtorno do espectro autista, um é impedanciometria, audiometria e também o PAC. Só que a Rafa só vai poder fazer com 7 anos. O PAC é o processamento auditivo central. E ele é um dos exames que mais identificam, Rafinha, que a criança tem o autismo. Sim. E isso é muito importante ao Léo. O Léo ele é o que não tem nada, vem aqui. Mas o Léo também é um milagre da vida, né? Verdade. O Léo teve... Eu quase morri. Quase morreu, né, Léo? Eu tive uma chamada bronquiolite ao ao nascer. nascer. Mas é isso, gente. Repare no olhar da minha filha, né? Ó, vocês verem que o olhar não é fixo. E assim, gente, para tudo tem tratamento psicológico com a neuropediatra. Você precisa levar a criança no neuropediatra, que vai fazer esses encaminhamentos, levar no neuropsicólogo para fazer os laudos e fazer os exames físicos. O laudo da Rafa só vai fechar quando ela tiver 7 anos, mas agora a gente já identifica, né, essas questões que ela tem do TEA. Tá dando para vocês perceberem, né? E, gente, vida normal, a gente tratando a criança, a gente consegue do nível médio pegar com a criança para o nível leve e a criança ter vida normal. É isso, gente. Semana que vem vamos falar dos direitos do autista e como identificar os exames, tudo detalhado. Beijos e até semana que vem. Manda beijo, Rafa. Beijo. Até outro dia que eu vou falar também. Beleza?